Certamente, certamente cedo venho. Apocalipse 20, 22. Quase sempre quando a criatura humana respira na carne jovem, a atitude lhe caracteriza o coração para com a vida e é de uma criança que desconhece o valor do tempo. Dias e noites são curtos para intervenção em alegrias e aventuras fantasiosas. Engolidos mil de ilusões efêmeras, lhe obscurece o olhar e as horas se esvaem em turbilhões de anseios inúteis. Raras pessoas ocupam de semelhante perda. Geralmente, contudo, quando a maturidade aparece e a alma já possui relativo grau de educação, o homem reajusta apressado o conceito do dia. A semana é reduzida para aquilo que cabe fazer. Compreende que o mesmo serviço na posição em que se encontra se repete a determinados meses do ano, perfeitamente recapitulados, qual ocorre as estações de frio, calor, floração, frutiscências para a natureza. Agita-se, inquieta-se, desdobra-se no afã de multiplicar as suas forças para enriquecer os minutos ou ampliá-los, favorecendo a própria energia. É comumente o termo da romagem à morte do corpo. Surpreende no ângulo de expectativa ou de entretenimento, sem que lhe seja dado recuperar os anos perdidos. Não desembrenhes, assim, na selva humana, despreocupado de tua habilitação à luz espiritual, em teu caminho eterno. No penúltimo versículo do Novo Testamento, é a carta de amor divino para a humanidade. Determinou o Senhor, fosse gravado pelo apóstolo a sua promessa solene: certamente cedo venho. Vale-te, pois, do tempo e não te faças tardio na reparação. Que assim seja. Assim seja. Boa noite a todos. Então, queridos irmãos, elevemos o nosso pensamento a Deus, que é infinitamente bom e justo. Coloquemos Jesus em nossos corações e vamos receber da espiritualidade amiga muitas bênçãos de paz, de amor e de serenidade. Vamos pedir para cada um de nós aqui presente, encarnado ou desencarnado. Vamos pedir proteção, muita luz. Vamos pedir proteção aos trabalhadores da casa que por algum motivo hoje não puderam estar presentes. Vamos pedir a Deus e a Jesus que recebamos aqui o conforto que aqui viemos buscar para o nosso espírito e que saiamos daqui mais leves de quando aqui chegamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Hoje a nossa explanação doutrinária está em cargo da nossa irmã e companheira de trabalho, a Mariluz, que vai apresentar para nós, esclarecer um pouquinho da nossa doutrina espírita e que a gente vibre positivamente para que ela consiga passar para nós tudo aquilo que ela estudou com muito carinho. A seguir nós teremos o passe coletivo. Normalmente se faz o passe na salinha do passe, de 5 em 5, mas o passe ele tem o mesmo valor, tá? Junto a cada pessoa aqui na casa vai ter um espírito ao seu lado, espírito protetor, efetuando aquele passe, tá? Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre esteja em cada coração. Que a gente consiga levar essa paz depois que a gente sair daqui, para os nossos lares, para os nossos serviços, aonde a gente for, que a gente consiga transmitir essa paz. Nessa noite de hoje, na luz do Espiritismo, o capítulo 5 do Evangelho,
dos aflitos. É um e ele tem 13 mensagens espirituais para nós. Por que será que Allan Kardec fez esse capítulo grande, com tantas mensagens dos aflitos? Porque nós precisávamos dessas mensagens. Precisávamos de um amparo, de um auxílio para nossas aflições. E nada melhor que uma boa leitura do Evangelho. Isto mostra que realmente Kardec pensou e abordou essa questão que ela é crucial para nós, as nossas aflições. E neste texto, neste capítulo, temos a justiça das aflições, a causa atual das aflições, as causas anteriores das aflições, o esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura. E entre as instruções dos espíritos, Kardec destaca o bem e o mal sofrer, como uma recomendação para nós, uma reflexão para os nossos dias. Por que o bem e o mal sofrer? Sofrer, eu vou ter que sofrer. Mas se eu me desesperar, vai ser muito pior a minha dor. Agora, se eu aceitar a minha dor, com resignação, vai ser melhor para mim e para a minha evolução. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Como é que vamos entender isso? Diz Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente deve sempre lembrar dessa palavra do Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós tivéssemos a certeza no nosso coração, as nossas aflições vão ser bem menores. Fazendo uma divisão destes capítulos, vamos entender assim. O primeiro capítulo, eu não vim destruir a lei. O segundo capítulo, meu reino não é deste mundo. O terceiro capítulo diz assim: há muitas moradas na casa de meu pai. O quarto capítulo diz também: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esses 4 capítulos, eles são a verdade. Tem a lei imutável, a lei natural. Essa lei não muda. E o 5º capítulo, ele fala das nossas aflições. Então, primeiro, é a primeira parte. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, os 4 primeiros são as verdades. E os 5 é a causa atual das nossas aflições. É o nosso dia a dia. Quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos, Ele está falando para nós: bem-aventurado tu, bem-aventurado eu, bem-aventurado a Verinha, bem-aventurado todos nós que somos aflitos. Bem-aventurados nós hoje. Porque nós hoje ainda nos encontramos no estado de aflição. A gente tem aflição em casa por doença. A gente tem aflição em casa pela situação atual que a gente está vivendo. Tanto roubo, a gente não tem segurança e a gente sofre. Um filho sai de noite, que hora ele vem? O coração da gente fica pulsando até a hora que ele entra dentro de casa, está tranquilo com a gente.
Não é assim que a gente pensa? Segurança de mãe? Quando o filho tem uma febre, as aflições que a gente sofre como mãe. E assim a gente tem as nossas aflições diariamente. E é a partir deste capítulo que ele começa a indicar para nós o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no capítulo 5, Jesus indica para nós o caminho. E qual é o caminho que Jesus está indicando no capítulo 5? O caminho das aflições. Ah, por que eu sofro tanto? Não é? Aquela pessoa lá faz tanto mal e não sofre que nem eu. Vamos ver. Quem sabe, será que eu fui tão santinho em outra vida? Não. Vamos ver por que as nossas aflições. Pode ser coisas do passado, né? A doutrina dos espíritos vai dizer que nós habitamos temporariamente no planeta escola. E se aqui é um planeta escola, a escola serve para quê? Para a gente aprender, para a gente estudar. Não é assim? Para a gente se preparar. Então, quer dizer, nós estamos aqui nos preparando, aprendendo a ser um pouco melhor para o nosso amanhã. Se nós estudamos, se nós aprendemos e nos preparamos para o amanhã, neste planeta escola, é porque nós somos, neste entender da doutrina espírita, andarilhos do tempo. E neste momento aqui, nós somos almas encarnadas. Estamos aqui num processo de evolução, numa reencarnação que Deus, em sua infinita misericórdia, nos proporcionou para a gente evoluir um pouco mais. E assim nessa escola, nós temos muitas matérias a ser aprendidas. Pois uma escola estuda-se, aprende-se, qualifica-se. Porque numa escola eu estudo para ser uma professora. Eu sou pedagoga, então eu estudei para ser uma professora numa escola normal, né? Na escola que nós estamos aqui, vivendo hoje, nós estamos estudando para passar ano após ano, encarnação após reencarnação. É isso que nós estamos fazendo hoje, numa escola. Tem bastante aluno aprendendo. Eu sou aluno, vocês são alunos e a gente está aprendendo. A cada momento a gente está aprendendo uma coisa nova, ou com o filho, ou com um vizinho, ou com o marido, mas a gente está aprendendo alguma coisa. Nós aprendemos com a literatura espírita que nós estamos habitando esse corpo temporariamente. Então esse nosso corpo aqui, o máximo que ele dura é uns 110 anos aqui, né? Mas que esta vida aqui não é a nossa identidade espiritual. A nossa identidade espiritual, quando Jesus veio ao mundo como humano, para que a gente entendesse o seu exemplo de amor, ele veio nos mostrar que existe, além desta vida, uma vida espiritual, que é a mais importante, o mundo espiritual. E é essa identidade espiritual que nós temos. Nós somos espíritos encarnados. Então nós temos a nossa identidade espiritual. Um dia, um homem desalino, porque tinha percebido ceifar toda a sua família, procurou Chico Xavier. Estava triste, não acreditava mais nas coisas, precisava de um conforto. E Chico, a gente sabe que era uma pessoa iluminada. Então ele foi procurar Chico, porque disseram a ele que de alguma forma Chico ia ajudar ele. Ia dar algumas palavras de conforto para ele. E o nome desse homem era Carlos. E ele chegou lá e contou todo o seu drama para o Chico. Imagina,
situação dele, toda a família morreu. Às vezes acontece isso. E daí Chico consolou ele, esclareceu, confortou, mas esclareceu ele dentro da literatura, mostrando o Evangelho, as palavras do Cristo. E assim sendo, ele encontrou nessa literatura um novo olhar, um novo andar para as suas aflições. Ele conseguiu entender os aflitos, o porquê que tinha acontecido com ele. Este é o grande referencial da doutrina espírita. Ela nos dá a resposta para os nossos questionamentos. Por que eu estou passando por isso? A doutrina espírita, ela não vai nos ajudar a resolver o nosso problema aqui. Eu vou resolver a tua dor de cabeça como um remédio. Não. A doutrina espírita vai nos dar a resposta através do Evangelho, do livro dos Espíritos, o porquê das minhas aflições, o que está acontecendo comigo. Agradecido pelo gesto, porque ele conseguiu encontrar a resposta para os problemas dele, ele pediu para Chico se ele podia trabalhar com ele, ajudar a consolar outras pessoas. Aí Chico disse: primeiro vou falar com Emmanuel, que era o seu mentor espiritual. Aí Chico foi falar com Emmanuel. Depois de 2 ou 3 dias, Chico chamou Carlos e disse: Emmanuel disse que tu pode trabalhar com a gente na seara do mestre. Como Jesus disse, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pode sim, só que tem um porém. E isso é muito, é de Emmanuel. Disciplina, disciplina. Quer dizer, trabalho e muito trabalho. Que é o que todos nós temos que fazer todos os dias. Todos os dias. Ao levantar, nos disciplinar. O espírito. Como eu vou disciplinar meu espírito? Primeira coisa quando eu me levantar, agradecer a Deus porque estou viva. Mais um dia de evolução. Porque o sol nasceu, o dia está ali lindo, e a gente pode dizer para um da família bom dia. Mesmo que a pessoa não diga bom dia, mas eu disse bom dia. Foi bom eu dizer meu bom dia. Eu já disse bom dia. Deseja paz para a pessoa. Quando passa por uma pessoa, faz um sorriso. Mesmo que às vezes a gente está triste por dentro, mas às vezes o nosso sorriso é como um aconchego para aquela pessoa. E Carlos passa a trabalhar lá junto com o Chico. Passou um bom tempo, um dia. Chico via que ele de vez em quando se encontrava pensativo. Aí Chico chamou ele e disse assim: Carlos, eu sei que tu gosta muito da Alemanha. Aí ele ficou pensando na Alemanha, certo? Lá nos lugares dele, ele gostava lá da Alemanha, saudade, né? Da família. Onde está teu passado, Carlos? Ele perguntou. E Carlos ficou procurando o passado dele. Onde estaria o passado dele? Aí Chico diz assim: meu amigo, o teu passado não está na Alemanha. Teu passado não está em lugar nenhum. O teu passado está aqui, junto de ti. O teu passado está aqui. E hoje, onde está o nosso passado? O nosso passado está aqui, latente. O nosso passado não está lá atrás. O momento é esse. A gente, todos os dias, a gente tem que levantar e pensar: é mais um dia para a minha evolução. Então, o nosso passado está aqui. Mas não temos que lembrar do que passou, mas sim do hoje. O que eu posso fazer hoje por mim. E isso foi o que Chico disse.
O nosso passado, ele não está lá atrás e também ele não está lá no futuro. Ele está aqui, como eu falei, ele não está no século e nem nos milênios passados. Ele está aqui. E o nosso presente é a nossa identidade, como eu falei. E é neste momento em que nós temos que nos aprimorar a nossa identidade espiritual. Foi o objetivo do Mestre quando ele veio aqui. Tinha amor por nós, era apaixonado por nós. Um amor tão grande, que até hoje ele acredita em cada um de nós, que a gente é capaz de engatinhar e de subir a nossa escadaria da evolução. Uns vão engatinhando, outros vão conseguindo ir, mas ele acredita que a gente chegue lá. Todos eles. Foi por isso que ele veio até aqui. Nesse momento que nós estamos aqui, nos aprimorando, sublimando, quer dizer, dividindo o amor, o nosso lado intelectual e o nosso lado moral. Por isso que a gente reencarna. Nós precisamos ter em nós a certeza e a convicção que nós estamos numa experiência física limitada, que somos espíritos com inteligência limitada, porque ilimitado é só Deus. Então, quer dizer, eu sou muito inteligente, eu faço tudo, mas o amanhã a Deus pertence. Lembra que aquele homem no celeiro, ele tem uma parte do Evangelho que diz assim, ele ceifou todo o arroz dele, botou no celeiro, olhou e disse, agora eu posso viver tranquilamente a minha vida. Porque eu tenho muita comida para viver e tenho muito dinheiro. Que grande tolice. Veio a morte e levou ele. Então a gente está aqui temporariamente, numa experiência física. E se a gente está aqui temporariamente, é porque Deus, em sua misericórdia, nos proporciona isso, para que a gente evolua, a gente cresça espiritualmente. E é nessa condição que estamos neste momento, na nossa infantilidade. Como diz o nosso companheiro Feijão, nós somos adolescentes espirituais ainda. Estamos dando os nossos primeiros passos, porque ainda temos muito orgulho, que nos faz engatinhar muito. E quando a gente observa, quem já leu o livro Nosso Lar, ou assistiu o filme Nosso Lar, a gente percebe lá o personagem André Luiz, que ele foi uma pessoa, um médico, porque eles falavam que ele tinha sido um médico aqui, né? Então, quando ele chegou lá na erraticidade, que ele foi resgatado numa colônia, ele chegou lá e ele queria ser médico. Ué, ele era médico aqui? Ele queria ser. Então, daí os irmãozinhos, os espíritos de luz, disseram para ele, não, aqui tu não pode atuar. Aqui é diferente. Lá o que tu fez foi patrimônio teu. Então, quer dizer, o que a gente faz aqui, de bom, é patrimônio nosso, para a nossa evolução, para nós melhorarmos. E o que a gente faz de ruim, também é. E daí, aí complica a nossa evolução, né? E nesse sentido, nos mostra detalhadamente como é a nossa individualidade espiritual. E ainda os espíritos disseram para ele que a medicina lá estava muito além do que ele entendia aqui. E que para ele conseguir evoluir lá também, ele tinha que passar por outros processos. E ele queria aprender,
Porque lá também tem uma escola, como a gente tem aqui. E ele queria aprender. E ele foi aprender. Ele foi padioleiro, que até hoje eu não entendo muito esse nome, padioleiro, né? Ele carregava, e ele foi faxineiro. Ele que é médico aqui, bem abençoado, lá fazendo faxina, limpando os doentes. Assim ele conseguiu fazer a evolução dele lá, trabalhando. E foi até reporte, porque André Luiz fez 16 livros do Chico Xavier. Ele conseguiu passar para nós um lado da espiritualidade que nos faz ter esperança de um mundo melhor. Nos faz acreditar que existe um outro lado melhor que agora. Que existe um Deus que nos auxilia o tempo todo. Temos que entender que essa nossa identidade nesse instante é espiritual, ou seja, nós estamos nesse momento no planeta ou numa escola aprimorando a nossa condição moral, ético, espiritual e intelectual, assim como ele estava fazendo lá. O nosso corpo aqui é temporário, mas tudo que nós aprendermos, o nosso espírito leva conosco, como eu falei agora para vocês. E o que nós sentimos também é aprimorado. E o que nós não conseguirmos também, nós vamos levar. A gente combinou alguma coisa antes de vir para cá. A gente não certinho, a gente vai ter que vir fazer o provão final, outra reencarnação, né? A gente, muitas coisas a gente leva em nossa bagagem. Levamos as culpas, principalmente quando a gente chega na espiritualidade, a gente leva nossas culpas, porque lá a gente começa a pensar diferente. Também levamos as nossas virtudes, porque a gente também não é, o momento todo, a gente não é mal. A gente tem os nossos momentos bons que a gente tem aqui. Então a gente tem também as nossas virtudes. Aquelas que foram alcançadas e as que não foram alcançadas. Nesse planeta escola, em que nós estudamos as matérias, aqui nós estudamos as matérias de português, inglês, matemática e assim por diante, né? Porque a gente precisa desenvolver, nós precisamos estudar aqui essas matérias para a gente se desenvolver, para a gente conseguir ter uma família e conseguir criar os nossos filhos. Então nós precisamos ser bons profissionais aqui. Mas quando esse planeta Terra se apresenta como uma escola, as lições que ele nos convida a estudar e a praticar são outras. Olha só, as lições que diz respeito ao nosso campo afetivo. Segundo a literatura espírita, o planeta Terra é de provas e expiações. E que nesse momento ela passa por um momento de transição, caminhando para a regeneração. Nesse planeta de provas e expiações, as matérias que nós temos que aprender, as lições, são outras. E olha só, o medo, nós temos que aprender a lidar com o medo, né? Eu falei no início, a culpa. Às vezes eu me culpo por algo que eu fiz no passado. Não se culpa, tenta se melhorar no presente. A inveja de alguém que comprou um carro, 0 km, está pagando uma Bíblia desse tamanho, mas já está pensando na Bíblia que está pagando. Tendo com inveja do carro que ele tem, né? A mentira, quantas vezes mentir, para que mentir? Né? As traições, as fugas. Às vezes eu tento fugir
dos meus problemas, das minhas aflições. E a fuga nos leva para uma situação terrível de desespero e nos leva ao suicídio. A gente percebeu essa semana casos de suicídio, muitos, 3 casos de suicídio, gente. Daí a gente fica se perguntando, isso é uma fuga. Ó, eu me suicido e acabo com a minha vida. Quer dizer, ilusão da gente, porque do outro lado eu vou continuar viva, né? Com mais esse problema. Essas são as lições de casa que os professores, olha só essa parte aqui, que o Chico nos falou, e que Allan Kardec também. Essas são as lições de casa que os professores que convivem conosco nos convidam a observar no dia a dia. Então, às vezes, quando a gente tem lá um filho meio rebelde, ele está nos alertando a nossa paciência, né, a nossa compreensão. E às vezes a gente reclama. A gente reclama de tudo. A gente levanta e reclama porque o sol está quente, queima muita pele. Se chove, a gente reclama. A gente reclama se o cachorro está acuando. A gente reclama se não está acuando. E assim a gente reclama. A gente passa o dia sempre reclamando. Né? E daí, principalmente com o passar do tempo, mesmo na família, a gente reclama de tudo. Aí a gente compra uma televisão bem grande. Quanto maior a tela, melhor. Porque daí eu acho que os problemas ainda é tudo aqui na tela. Aí o outro, daí não é suficiente aquela televisão, aí um compra uma televisão para um quarto. O outro compra. E daí o mundo vai se isolando. E as aflições vão ficando dentro da gente, porque a gente não consegue mais conversar entre família. A gente não consegue perceber o olhar de sofrimento, de angústia da esposa, ou do esposo, ou do filho. A gente não tem mais tempo um para o outro, porque a gente tem o computador, a gente tem o Face, a gente tem o WhatsApp, a gente tem muita coisa na cabeça, e a gente não tem mais tempo. Passa alguém, dá bom dia, nós temos aqui na telinha, aí a pessoa passou, quando ela te deu bom dia, ela precisava ouvir o bom dia. Quando um filho pergunta, mãe, me ajuda com a lição? Agora não, está passando lá um jogo, ou um jornal, qualquer coisa, e a gente não tira aquele tempo. E isso tudo gera aflição mais tarde, porque vai desgastando esse sentimento. E os filhos vão se afastando, e a gente não percebe que a gente é que gerou tudo isso. Foi a gente que fez. Porque quando a gente foi criado, eu, né, que eu não sou tão novinha, o pai e a mãe não tinha televisão, não tinha nem luz. Então a gente, todo dia, a gente ficava unido, a gente conversava, a gente contava história e a gente sabia um do outro. Os vizinhos se conheciam. Hoje tem vizinhos meus que eu não conheço. Foi mais de ano que moro ali. Gente, que isso? Aí morre um vizinho, daí tu nem fica sabendo. Porque daí foi velado na capela mortuária mesmo. E assim, a gente vai se distanciando e as nossas aflições vão crescendo. E o bem-aventurado dos aflitos é o despertar. Quando nós entender esse bem-aventurado, nós vamos saber assimilar as coisas, assimilar. O planeta está apresentando processos de grande dificuldade. Nós estamos vivenciando isso aqui. Mas será? Por que isso? Por que tantas dificuldades? Por que tantas guerras? Será que eu não tenho um pouquinho de culpa disso? Quando nós somos convidados a sofrer essas aflições, porque quando elas vêm, quando a gente sofre uma dor, porque a gente foi convidado a sofrer. A gente diz, eu vou sofrer essa aflição, eu preciso dela para me melhorar. Porque se tu não melhora por amor, tem que melhorar pela dor. Não é assim?
Para que eu possa entender que eu sou um bem-aventurado. Eu tenho que aprender, por meio da dor, que eu sou um bem-aventurado. Mas como é que eu vou entender? Pelo meio da dor, que eu sou um bem-aventurado. Olha a palavra do Cristo do início. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o bem-aventurado quer dizer bom. E quando lá no início do livro dos Espíritos, quem é Deus? Deus é bom, Deus é justo. O bem-aventurado, o bem é bom. O bom é o Pai. Deus é Pai. E a doutrina espírita nos diz: o bem é bom, bom é Deus. Porque a doutrina espírita nos diz que Deus é bom e justo. Por isso as nossas aflições são boas e justas. Deus não dá diferente de cada uma das suas aflições, não. Ele dá com justiça. Aventurado. O que será a palavra aventurado? O que quer dizer aventurado? É o mesmo que ventura? É o destino, o futuro? Bem-aventurado é bom destino, nós vamos ter, né? Bom futuro, bom amanhã. Então nós temos que sofrer as aflições. O bem-aventurado é nós que começamos a descobrir o amor. Estamos nos preparando para as bem-aventuranças, para ver a face de Deus. Essa parte é muito bonita do Evangelho. Então é isso que quer dizer bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados nós que somos os aflitos, que estamos vivendo esse momento de aflição. Bem-aventurado pode ser traduzido assim: bem-aventurado aqueles que têm oportunidades de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Essa frase aqui está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo. Meus irmãos, vamos sim passar por momentos de aflição. Com certeza a gente vai. Mas estamos aqui no mundo de provas e expiação ainda. E as nossas aflições é para que a gente aprenda a cada dia nessa escola aqui, neste planeta, nessa escola de Centro Espírita Allan Kardec. Estamos aqui aprendendo um pouquinho mais. E espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho mais para vocês sobre as nossas aflições, sobre como devemos seguir e passar por tudo isso. Uma boa noite, fique em paz. Sim. Agradecemos a nossa irmã Mariluz pela lição que ela nos deu essa noite. E vamos tentar fazer um pouquinho só, cumprir um pouquinho só disso que ela falou, já está bom. Vamos então, queridos irmãos, com o nosso pensamento elevado a Deus. Agradecidos que somos, no começo pedimos por nós. Agora vamos pedir, através da nossa oração, dos fluidos positivos, salutares ao Espírito que emanamos aqui de nós. Vamos pedir proteção aos nossos familiares que ficaram em nossas casas, muita saúde, luz e proteção às pessoas que estão nos hospitais necessitadas de cura. Vamos pedir também muita luz para os presidiários, que lá eles tenham arrependimento e eles consigam perdão. Que das nossas orações saia um sentimento imenso de fé até aqueles países que estão hoje em guerra. E assim pedimos que os espíritos amigos coloquem em nossas águas fluidos salutares para a matéria e o espírito das pessoas que as trouxeram,
que essas águas fluidificadas servem como remédios para nós. Pedimos também que a espiritualidade amiga consiga, lá nas nossas caixinhas de orações, atender os pedidos daquelas pessoas cujos nomes estão ali, encarnados e desencarnados, cada um dentro do seu merecimento. Agora, queridos irmãos, vamos ficar o mais confortável possível em nossas cadeiras e vamos receber o nosso passe coletivo. Pai de infinito amor, infinita bondade, Jesus, nosso companheiro bondoso, espiritualidade amiga, deixe cair sobre cada um de nós bênçãos de luz, de paz, de amor, de muita fé. Que aqui consigamos tirar dos nossos corações qualquer mágoa, qualquer desilusão, qualquer dor. Que saiamos daqui mais leves, mais compreensivos. Que consigamos praticar a caridade, que a caridade não é só doar alguma coisa material, mas sim uma palavra amiga, um gesto, uma oração, um auxílio. Recebemos então do nosso plano espiritual muita luz. Que tenhamos uma semana cheia de paz, de compreensão, respeito, de muito amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Vamos em paz e que Jesus nos acompanhe.